Estamos chegando e que bom ter você aqui em mais um programa que está cheio de conteúdo importante para você aprender e se dar bem no Enem 2020. Vamos conferir na edição de hoje leitura e interpretação de charges na aula de português, quadriláteros na aula de geometria e, claro, em toda aula não pode faltar aquela questãozinha do Enem para você praticar. Então, vamos de língua portuguesa neste primeiro bloco. Boa aula! Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho com sucesso e vitórias. Eu sou o professor Guilherme Cruvinel, professor de língua portuguesa, e hoje o assunto da aula é o discurso das charges, fundamental para o seu Enem, porque cai várias questões com relação a este conteúdo. E é claro que os conteúdos estão de acordo com a matriz curricular da prova do Enem. A charge é um gênero textual de característica jornalística e está muito presente em jornais e revistas de grande circulação. Ela busca retratar fatos políticos e de conhecimento do público, todos baseados no humor, que é a parte fundamental da linguagem da charge. A palavra charge tem origem francesa do charge, que quer dizer carga, ou seja, o uso exagerado para representar alguma situação ou alguém de forma cômica. Por isso, de toda a linguagem da charge, ela está baseada para você no humor. Nas charges, através da associação entre texto e imagem, faz-se um retrato exagerado dos personagens, com o objetivo principal da crítica social. O profissional da área, o chargista ou que seja o jornalista, ele tem que tomar muito cuidado na criação das charges para que não fuja da sua ética profissional, o que é muito importante nos dias atuais. Bom, este gênero textual, ele busca utilizar aí de recursos verbais e não verbais para reforçar o seu sentido e de maneira a melhorar aquilo que está ilustrado ali, para aquele assunto a que se refere. Apesar de ter uma natureza humorística, a charge, o objetivo dela não é simplesmente provocar o riso, mas sim formar a opinião ou reflexão crítica sobre o tema ao qual foi veiculado naquele veículo de comunicação. Bom, nesse caso aqui, como exemplo para você, nós temos o uso exagerado do celular no trabalho que pode gerar demissão por justa causa. Veja bem, olha só aonde que a crítica vai chegar. Veja, nós temos uma situação de contexto numa fila de banco, um funcionário do banco mexendo no celular o tempo todo e veja só o que ele diz. Hoje essa rede social está cheia, vou ficar só mais algumas horas curtindo as postagens. Viu que não basta simplesmente o humor, A fundamentação inicial, o objetivo principal da charge é justamente aquela reflexão crítica sobre aquela temática ali, que neste caso seria o uso exagerado das redes sociais, que seja do próprio celular. Muito bem, características linguísticas da charge, ela tem um aspecto de natureza pictórica, ou seja, trata-se de elementos não verbais que vai contribuir na construção do sentido. E a ironia é o principal recurso linguístico usado para provocar humor. Um outro exemplo que nós temos aqui, uma outra charge, continua esperando a sua declaração. De falência serve? Por que será, Estamos falando aqui da questão do desemprego, das dificuldades financeiras, certo? Da população. Muito bem, a charge procura expor figuras públicas em situações ridículas ou até mesmo mostrar temas tratados com maior seriedade. A construção do personagem, normalmente ele vai acontecer a partir de um modelo vivo que serve de referência para aquela ilustração ali. A forma como são retratados os personagens, eles vão se caracterizar justamente pelo exagero, como a própria palavra já diz, charge, que vem do francês carga, e podem ser representados de modo caricatural, ou seja, nós temos um embasamento muito grande aqui formado por caricaturas. Os personagens mais retratados pelos chargistas são políticos, artistas de televisão e jogadores de futebol. Mais uma charge para você, certo? Mostrando aí para você a questão do jogador Ronaldinho Gaúcho, embaixador do turismo detido no Paraguai. Olha só o que ele diz. Se você parar para analisar, a figura está extremamente exagerada, tem uma carga de desenho, uma carga de caricatura extremamente exagerada e com apenas uma fala, que é justamente onde vai te dar o contexto da situação. Veja, eu só queria dar um dibre na alfândega. Com relação à linguagem da charge, o que nós temos? Ela tem a finalidade de ilustrar, como já foi dito aqui nessa aula, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que vão despertar o interesse do público. Afinal de contas, a charge é, por característica, um gênero jornalístico. O leitor, através das charges, ele encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos em todo o mundo, não é exclusividade apenas aqui do nosso país, da nossa região, do nosso estado, certo? Engloba o mundo todo.
é um gênero textual no qual o autor ele expressa a sua visão dos fatos, né, por meio de caricaturas, por meio de ilustrações. E o profissional da área, que é o chargista, aquele que desenha, ele precisa ter um conhecimento geral dos assuntos em pauta para poder retratá-los e transmiti-los de forma objetiva. A charge, por obrigação, ela tem que ser objetiva, porque senão o leitor vai se perder naquela interpretação ali. Nós temos um outro gênero textual muito parecido, que é o cartoon, né? Aqui uma visão geral para você das diferenças. Nós temos, com relação à charge, críticas a acontecimentos recentes. No caso do cartoon, nós temos sátiras a questões sociais, atemporais e universais. Nós temos características em comum, que é a linguagem não verbal a verbal e não verbal, e o uso do humor, porém, olha as diferenças. Leitura crítica do cotidiano. A charge, ela é uma coisa atual e efêmera, ou seja, ela está sempre em atualização. Ela precisa de contexto, são situações particulares e os personagens são públicos. Diferentemente do cartoon, que ele faz uma leitura crítica da realidade, ele é atemporal, ou seja, não tem uma definição de tempo ali, pode ser um fato de um assunto qualquer ao redor do mundo. O contexto é a própria sociedade, nós temos situações e questões de maneira coletiva ali retratadas. Nós temos como exemplos críticas ao governo, críticas a personalidades públicas e visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Isso para a charge. Agora, com relação ao cartoon, nós temos uma crítica à sociedade em geral e um questionamento sobre o cotidiano. Na grande maioria das vezes, 90% dos casos, as charges são retratadas em um único quadro. Diferente do cartoon, que ele já tem muito a ver com as histórias em quadrinhos, porque possui mais de um quadro ali naquela história. Nós temos aqui então, né, ilustrando para você aí 2 temas, certo? Só mesmo para você notar as diferenças estruturais com relação da charge e do cartoon. Muito bem, agora colocar em prática, vamos a algumas questões do Enem, a prova do Enem de 2014, a questão 127. Muita atenção na leitura dessa charge, porque aqui o que você tem que observar são todos os elementos não verbais, certo? Então, atenção. Do Ioti, o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Esse quadro aqui, muito conhecido também das provas de artes, né? Também que compõe aí a prova de linguagens do Enem. Prestem atenção, por favor. Na criação do texto, o chargista Ioti usa criativamente o intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Ioti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar uma referência ao contexto trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Ioti quanto da obra de Picasso. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa do mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. Uma referência temporal, sempre referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge, ou uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. E aí, já conseguiu identificar? Então vamos ao gabarito. Veja, nós temos como gabarito a letra E, uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. E a justificativa para isso é que a expressão quadro dramático, ela possui vários sentidos. Pois ela vai se referir tanto aos horrores causados pela guerra, né, e as destruições lá na pequena cidade da Espanha, quanto ao congestionamento causado aí, né, com a grande quantidade de carros nas estradas brasileiras devido ao feriado de carnaval. Vamos a mais uma questão, bem rapidamente, bem mais tranquilo para a gente interpretar? NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, uma imagem bastante peculiar e ilustrada. Atenção! Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas, exploração indiscriminada de outros planetas, circulação digital excessiva de autorretratos, vulgarização das descobertas espaciais ou a mecanização das atividades humanas. Turma, uma questão extremamente simples de se interpretar e você consegue fechá-la logo de cara a partir do momento que você pega uma questão parecida como essa na prova. Então vamos ao gabarito. Circulação digital excessiva de autorretratos, gabarito letra C,
Por que disso? Porque a charge apresenta uma crítica à circulação digital excessiva do autorretrato, o que nós conhecemos como selfie, né? O ato de você tirar uma foto de si próprio. E ela tem, né, como finalidade aí justamente o compartilhamento, o objetivo de você tirar essa selfie é justamente para o compartilhamento nas redes sociais. E para finalizar a nossa aula de hoje, um resuminho que a finalidade do gênero textual charge é de ilustrar por meio de sátiras os acontecimentos atuais. Através das sátiras, o leitor encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos no mundo e, apesar de fazer rir, o principal objetivo da charge tenha sempre em mente a crítica social e vai fazer críticas diretas a acontecimentos da atualidade envolvendo figuras públicas. E por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a sua companhia aqui na aula de língua portuguesa do Goiás Bem no Enem e não perca as nossas próximas aulas ao longo da nossa programação aqui da TBC. Lembre-se, sem sacrifícios não há vitórias. Tá certo? Muito obrigado então pela sua companhia e até a próxima. Parada rápida e na sequência tem aula de geometria com o professor Raul Rodrigues. É rapidinho, não sai daí.